26 de abril é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Aqui em Botucatu não é diferente, a gente tem a Semana da Hipertensão Arterial, sempre no final de abril. Quem vai dar mais detalhes sobre esse evento, sobre essa data, é o médico do esporte, Dr. Daniel Habermann. Olá, Daniel. Quais os objetivos da semana em trazer esse assunto à discussão, ao conhecimento das pessoas? Sim, o objetivo é que a gente possa divulgar de maneira clara para a população quais são os aspectos mais relevantes para que a gente possa prevenir um mal que é muito presente na sociedade relativa à saúde, que é o caso da hipertensão arterial. E falando alguns dados do Ministério da Saúde, no Brasil cerca de 23% da população é hipertensa. Esses números estão ligados a fatores de risco, a hábitos de vida? Sim. Veja, Carol, hoje nós temos uma característica comum a quase toda a sociedade moderna, que é, entre outras coisas, esses riscos inerentes da vida moderna, que são sedentarismo, condições que propiciam outras doenças como diabetes, alterações cardiológicas, mudanças de padrão alimentar e mesmo questões psicoemocionais, como a própria depressão ou estresse do nosso dia a dia. Porém, a junção de todos esses fatores é que colabora, junto com a presença de situações familiares, ou sejam, de questões genéticas familiares, com a presença ou não do problema, que é a hipertensão no indivíduo. Esse é o conjunto de informações dos riscos que envolvem o problema da hipertensão arterial. E vale lembrar que a hipertensão também pode acarretar em outros problemas de saúde, né? Sim, é sempre bom lembrar que quem é hipertenso, ele eleva os níveis da pressão intraarterial e essa pressão intraarterial se relaciona com outros problemas associados a outros órgãos, como, por exemplo, os rins, que deixam de ter a sua função plena, as situações vasculares, que passam a ter um aspecto de agressão à estrutura do vaso, né, vascular, que pode facilitar problemas como obstruções, gerando infartos, por exemplo, no próprio coração, ou derrames, como as pessoas assim conhecem, os acidentes vasculares encefálicos, levando a situações ou de hemorragia ou de obstrução para o sistema nervoso central. Então, são condições que estão muito presentes na sociedade moderna e hoje, sabe-se, é uma das principais causas, ou se não, a principal causa de morte e de doenças no mundo. E quais são os tratamentos mais comuns para os hipertensos hoje em dia? Sempre que a gente pensa em hipertensão, a gente lembra de medicação. Porém, recentemente, um trabalho muito bem conduzido, com centenas de milhares de pessoas, envolvendo inúmeros e centenas de trabalhos ao redor do mundo, mostraram que o exercício, a atividade física, é a primeira escolha que o médico tem que fazer na hora de orientar o tratamento do hipertenso. E não só do hipertenso, mas daqueles que apresentam alterações cardiovasculares, que têm ou já tiveram outros problemas como derrames, infartos, ou simplesmente têm esses riscos que nós comentamos associados à sua condição de vida. Ou seja, antes do medicamento, naturalmente tem que se pensar no exercício como remédio. Mas veja, é óbvio que nós não estamos aqui dizendo que as pessoas devem fazer atividade física sem o uso da medicação. Então, o exercício ele é prioritário, porém a medicação é para o controle e as condições serem feitas com segurança. E nem sem medicação, nem sem orientação, né? De modo algum. Eu acho que hoje, na atual realidade do nosso país e da situação de conhecimento a respeito do exercício, não se deve pensar em fazer exercício sem orientação. Às vezes, vou dar um exemplo bem prático aqui, nós vamos
fazer uma cirurgia pequena, um pequeno procedimento de intervenção que precisa de um anestesista que avalia toda a nossa condição de saúde, realiza inúmeros exames e está lá no dia acompanhando a gente para fazer a cirurgia, com pelo menos mais 2 cirurgiões juntos, uma equipe de enfermagem dentro de um hospital. A nossa frequência nessas condições chega mais ou menos, frequência cardíaca, chega a em torno de 110 e olhe lá numa situação de estresse, né, numa situação mais complicada. Agora, muitos vão fazer atividade física, saem por aí correndo sem o mínimo de autoconhecimento, sem nenhum amparo, com uma frequência cardíaca que atinge valores máximos, muitas vezes ultrapassando 170, 180, 190 batimentos por minuto. Quer dizer, o que é mais risco para nós? É sair fazer exercício sem nos conhecer ou fazer uma cirurgia bem organizada. Então, é importante fazer essa comparação. E a gente falou um pouco desse tema que é tão amplo, então para quem quiser mais informações, quiser saber mais, como que está a programação da Semana da Hipertensão Arterial aqui em Botucatu? Bom, a Semana da Hipertensão Arterial ela vai de dia 22 ao dia 30 de abril, né? Então daqui a algum tempinho. Começa aí logo na segunda-feira com atividades que envolvem entrevistas, né, com o secretário municipal de saúde, entre os dias 22 e 29. Haverá uma sessão de abertura na Câmara Municipal com a palestra do professor Edson Ramos de Siqueira, que, entre outras coisas, vai falar sobre alimentação e hipertensão. Atividades de controle da pressão e campanhas dentro das unidades básicas de saúde no município como um todo. No dia 26 de abril haverá uma aula específica na Escola Joana de Ângeles, falando especialmente sobre hipertensão, e nesse dia 26 é o Dia Nacional de Combate, de Prevenção da Hipertensão, passando aí por campanhas públicas que ocorrerão no shopping, né, de Botucatu, e finalizando com um concerto musical no dia 27 de abril, a respeito também da Semana da Hipertensão. Quer dizer, haverá uma composição musical envolvendo a semana nas suas atividades. Muito obrigada. Espero que todo mundo possa participar desse dia, dessa semana. Carolina Vieira para o Câmara Informa.